Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Como anunciado, depois da edição especial de ontem sobre a fatídica decisão do Diretório Nacional do PT sobre a aliança com o bolsonarista na cidade de Belford Roxo, publicamos nossa edição do podcast excepcionalmente hoje, terça-feira, dia 18 de agosto. Hoje, a companheira Jo Menezes, integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Articulação de Mulheres Brasileiras, comenta o ataque dos fundamentalistas em Recife contra a criança vítima de estupro. Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, faz o informe mais geral da reunião de ontem, do DN, e a companheira Silvia Fernandes, da Bahia, nos fala sobre a pandemia e a saúde do trabalhador. Companheira Jo, nesse fim de semana, todas e todos nós ficamos perplexos diante das cenas criminosas protagonizadas pelos fundamentalistas bolsonaristas aí em Recife. O enfrentamento feito pelas mulheres aí na cidade foi muito importante para impedir que eles cometessem ainda mais ações criminosas. Jo, tu pode fazer um relato para a gente sobre o caso e também detalhar como é que foi aí em Recife? Falo aqui de Recife, sou integrante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, da Articulação de Mulheres Brasileiras e também integro o coletivo da Secretaria de Mulheres do PT aqui do Estado. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre os fatos gravíssimos que aconteceram aqui em Recife. Vocês devem ter acompanhado que uma menina, foi estuprada, moradora de outro estado, no caso do Espírito Santo, e quando a família percebeu que a menina estava grávida, a partir do que os médicos disseram no serviço de saúde, essa menina foi conduzida a um serviço para fazer a interrupção da gravidez, mas os profissionais de saúde se negaram a fazer, mesmo o Ministério Público falando que essa menina teria direito a essa interrupção de gravidez, foi negado esse direito a ela. O Ministério Público, então, preocupado com a vida desta criança, enviou-a para Recife. Aqui nós temos o CISAM, que é um serviço, é uma maternidade, mas que tem um serviço especializado, que é referência em abortamento legal. Então, a menina foi conduzida para Recife, veio para esse serviço para que fosse cuidada, tivesse toda a segurança e tivesse a sua vida salva. Nós ficamos surpresos, na verdade, nós mulheres e feministas daqui da cidade, ficamos surpresas quando vimos que nas redes sociais havia sido divulgado algo que é sigiloso, que é o local para onde essa menina teria vindo e o nome dela. Isso foi colocado nas redes sociais de maneira criminosa e por um deputado ligado à bancada evangélica daqui. Foi convocado por ele que as pessoas fossem para a frente dessa maternidade para impedir que o direito dessa menina fosse respeitado. Dessa maneira, várias mulheres organizadas nos diversos movimentos de mulheres presentes aqui na cidade, como o Fórum de Mulheres de Pernambuco, a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Marcha Mundial de Mulheres, a Frente pela Não Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto, se mobilizaram para ir até a frente da maternidade para garantir que a vida dessa menina fosse salva, que o direito dela fosse executado, né? O direito que ela tem garantido por lei de interromper essa gravidez. Primeiro, porque era uma gravidez fruto de um estupro, e segundo, porque prosseguir com a gravidez significava colocar a vida dela em risco. Então, chegando lá, houve toda uma série de conflitos, porque os fundamentalistas religiosos tentavam impedir a entrada do diretor da maternidade, perturbaram com gritos de assassinos, e sem respeitar que naquela maternidade havia gestantes que estavam em trabalho de parto, haviam gestantes com gravidez
de alto risco, havia gestantes que estavam tentando chegar à maternidade, havia também bebês prematuros, nada disso foi respeitado e continuavam a causar uma série de conflitos em frente à maternidade. Nesse momento, eu acho que vale a reflexão para pensar que isso não é uma coisa que aconteceu aqui, está desarticulada do restante do que acontece no país, né? Na verdade, eles formam hoje uma rede bastante articulada para impedir que direitos conquistados sejam efetivados, né? E, no caso, o direito de uma criança estava sendo ameaçado por eles. E essa é uma realidade que também a gente precisa refletir, porque os dados do DataSUS mostram que crianças de 10 a 14 anos têm engravidado e não têm tido esse direito respeitado. São mais de 600 mil bebês nascidos de crianças de 10 a 14 anos, que em sua maioria ou na sua totalidade são frutos de estupros e que essas meninas não têm tido o seu direito respeitado, né? Às vezes não tem nem a orientação de que existe esse direito e que elas podem fazer uso da interrupção da gravidez de maneira legal. Então, por isso, a gente precisa estar muito atento em todos os lugares do Brasil para enfrentar esse fundamentalismo religioso, para enfrentar essa forma que eles estão usando de transformar isso num palco, inclusive para as próximas eleições, e também de defender o direito ao aborto legal e mais, de defender a legalização do aborto no Brasil. É isso, queridos e companheiras. Um abraço. Um abraço, Jô. Obrigado pela tua participação aqui no podcast e toda a nossa solidariedade e força para essa criança e sua família. Agora, Natália, ontem nós tivemos, ao longo de todo o dia, mais uma reunião do Diretório Nacional do PT. A gente ia fazer o informe completo ontem, mas, considerando o resultado da votação sobre Belford Roxo, a gente deixou para fazer ele hoje. Depois desse informe da companheira Jô sobre o que aconteceu lá em Recife, conta para o pessoal que está nos escutando, Natália, como é que foi a reunião do Diretório Nacional. Oi, Patrick e ouvinte do nosso podcast. Eu quero começar, Patrick, relatando algo que aconteceu ainda antes do início da reunião, antes do início oficial, né? Aproveitar que a companheira Jô Menezes informou aqui sobre essa absurda situação que aconteceu lá no Recife, da mobilização para impedir o aborto legal em uma menina que sofreu uma brutal violência sexual. Eu vou relatar isso porque a gente precisa botar o pé na porta de vez em quando, né? Tudo tem limite. Então, o que aconteceu foi o seguinte, no bate-papo que estava acontecendo antes do início da reunião, né, antes da abertura oficial da reunião pela presidenta Gleisi, o assunto estava sendo comentado, naturalmente, com muita indignação e revolta diante da situação. E aí, nesse contexto, um dirigente nacional do PT, um alto dirigente, falou algo do tipo: vocês não querem que o PT entre nessa bola dividida, né? E, obviamente, nesse momento teve um espanto geral, uma revolta geral. Afinal de contas, qual mesmo seria essa bola dividida? Fico me perguntando isso e, com certeza, muita gente também ficou se perguntando isso quando ouviu essa frase absurda. E aí a figura começou a tentar se explicar, dizendo que o PT é um partido, que não tem que se tratar de todos os temas do mundo, que quem fala sobre tudo não fala sobre nada, num tom de que ali era uma luta específica e o PT não precisaria entrar. Em resumo, era o que estava no contexto ali da fala dele, né? O fato é que ele falou isso, foi duramente rebatido, teve uma ampla quantidade de falas evidenciando o absurdo que era aquela afirmação, e para completar, no meio dessa confusão, outro dirigente abre a boca para dizer que gostaria de ver toda essa mobilização a cada assassinato de pessoa negra. Nesse momento teve uma nova onda de espanto, pessoas rebatendo o absurdo dessa afirmação, inclusive ninguém nem sabia se a menina era negra ou não, e obviamente não tinha sentido se cogitar, né, que teria algum tipo de, enfim, indignação seletiva ou algo desse tipo, né,
nessa situação. E aí foi nesse ambiente, né, um ambiente até difícil de adjetivar, que a gente começou a reunião do Diretório Nacional. A reunião, quando abriu oficialmente, teve como primeira questão a ser encaminhada a aprovação da nota, que inicialmente era uma nota da Secretaria de Mulheres do PT, sobre o assunto da menina que fez o aborto legal decorrente de um estupro. A aprovação dessa nota como uma nota do Diretório Nacional. Então, foi aprovada por unanimidade, né? Então, há uma manifestação pública do partido sobre esse assunto, né? E sobre, enfim, o absurdo a que a menina foi submetida, exposta por uma liderança bolsonarista de primeira linha ao fanatismo assassino da extrema-direita, né? Francamente, eu custo a acreditar que alguém de esquerda possa achar que algo deste tipo não é assunto para o PT se meter. Pois é, companheira, também me custa muito acreditar. Eu estava acompanhando, já estava na sala de reunião, quando essa conversa estava acontecendo, e eu também fiquei absolutamente perplexo, até porque o argumento que esse dirigente nacional do partido estava utilizando era de que já bastava a nota das mulheres, ou seja, a mera manifestação de um setorial do partido era suficiente, ou seja, o PT não deveria nacionalizar isso. E como tu falou, né, a analogia que ele utilizou foi a da bola dividida. Ficou a pergunta, né, que bola dividida era essa que ele mencionava? Né? Como é que um assunto desta natureza, desta gravidade, não poderia ser, não deveria ser tratado com toda seriedade pela direção nacional do partido. Agora é isso, né, companheira? Uma reunião que começa com uma discussão desse tipo e que termina aprovando a manutenção da aliança do PT em uma cidade com um candidato bolsonarista. Natália vai voltar agora com o informe do resto da reunião, mas eu antecipo que a reunião que começou e terminou desse jeito foi uma reunião dedicada a Dom Pedro Casaldáliga. Que ele nos perdoe. Mas vamos lá, Natália, continuando com o informe da reunião do Diretório Nacional. Sobre a reunião em si, ela teve 3 pontos de pauta. O debate sobre conjuntura, o debate sobre a questão da volta às aulas e a pandemia e a votação de recursos. Se eu fosse resumir o debate de conjuntura na reunião em uma frase, seria algo mais ou menos assim. A gente esperava que tudo fosse dar certo logo para o nosso lado, mas não deu. Como assim? Como é que não deu certo? Então, claro que nem todo mundo se surpreendeu com a pesquisa do Datafolha, que muita gente reconhece a realidade sobre a força do governo Bolsonaro, sobre o tamanho do problema que a gente tem na mão para derrotar esse governo e todo o projeto que ele representa, mas não tem como a gente não se surpreender com a quantidade e a qualidade, digamos assim, o conteúdo das surpresas, né, das pessoas que ainda seguem surpresas e sem compreender como é que as coisas estão como estão. Muita gente ainda achava que a gente ia capitalizar o auxílio emergencial, que o nosso apoio no Nordeste seria intocável, que Bolsonaro estaria naturalmente derretendo, que ele chegaria naturalmente fraco em 2022, né? E, por incrível que pareça, tem gente que segue achando coisas desse tipo, né? Tem gente que diz que nada mudou, que a gente tem que seguir com a mesma pisadinha, com o mesmo tipo de oposição que a gente está fazendo hoje, e que em 2022 tudo vai dar certo, que o nosso grande problema é o funcionamento remoto do Congresso Nacional e por aí vai. Então, esse é um resumo das posições que existem. Ainda existe muita ilusão, muita subestimação e muita incompreensão sobre o que de fato é o governo Bolsonaro e esse projeto que está sendo liderado pela extrema-direita hoje aqui no Brasil. Mas a parte boa é que, como é de se esperar, né, no nosso partido, tem muita inquietação e tem muita disposição. Né? Por exemplo, o companheiro Lula fez uma boa fala, né, ao final do debate de conjuntura, muito indignado com a nossa paralisia e, de certa forma, também uma certa acomodação com essa militância em lives, reuniões online,
né, e fez um verdadeiro chamado para que o Diretório Nacional prepare, de alguma forma, a retomada do trabalho presencial, do trabalho político presencial junto ao povo, que, convenhamos, né, todo mundo sabe disso já, o povo, a maioria do povo, a maioria da classe trabalhadora, não está mesmo cumprindo nenhum tipo de isolamento já. Quem esteve já não está mais, inclusive. Então, o companheiro Lula fez uma fala importante do ponto de vista tático, uma fala que pode ser considerada com esse conteúdo de um chamado para que a gente se prepare para voltar, principalmente aí em relação às eleições municipais, mas não só, voltar à atividade presencial. Claro que esse assunto é delicado, porque a gente sabe que o isolamento social segue sendo a principal forma de controle da pandemia, né? Então, qualquer tipo de trabalho presencial tem que ser feito e retomado com todos os cuidados para que não seja um fator, um vetor de maior propagação do vírus que ainda segue numa situação muito ruim no país. Sobre o tema da volta às aulas, né, a posição que foi debatida e encaminhada é pelo não retorno imediato, com a necessária preparação, né, para compensar através de ciclos que precisam ser organizados posteriormente para não prejudicar os estudantes. Então tem que haver uma compensação desse período, mas a posição é pelo não retorno imediato, né? Foi muito debatido a questão das pesquisas que estão sendo feitas sobre o assunto e a conclusão é de que não tem mesmo segurança para o retorno nas salas de aula, né? Nem as pessoas se sentem seguras para retornar, os professores, os pais, enfim, não há segurança de que as crianças e os adolescentes e os jovens possam retomar as aulas presenciais de forma segura. Essa posição, ela obviamente implica na defesa do adiamento do Enem, que a rigor está marcado para janeiro, mas se a gente defende que não tem como retomar as aulas até o fim do ano, também não tem como ter Enem em janeiro, né? Também é uma posição que implica num debate com os nossos prefeitos, governadores, para que tomem medidas compatíveis com a orientação partidária, ou seja, que não retomem as aulas presenciais antes do tempo. De toda forma, uma nota sobre o assunto vai ser publicada em breve e aí vai ter o conteúdo detalhado do que o PT debateu e está orientando sobre esse assunto. Agora, por fim, Patrick, sobre a pauta dos recursos, né? Teve a situação de Belford Roxo, que eu não vou repetir aqui, a gente já comentou ela de forma muito detalhada no podcast especial de ontem, que foi exclusivamente sobre esse assunto, mas tem um outro debate que vale a pena mencionar aqui rapidamente, que foi referente à questão de São Paulo. Finalmente, depois de várias reuniões colocando esse assunto na gaveta, foi debatido e votado um pedido de companheiros da articulação de esquerda de São Paulo para que o partido faça um chamado a Fernando Haddad para que ele seja o nosso candidato em São Paulo, né? Nesse caso, assim como no caso de Belford Roxo, foi debatido e votado se o debate poderia ser feito. Ou seja, se era ou não possível debater no mérito a revisão da tática eleitoral em São Paulo, que na prática é o que implicaria fazer com um chamado desse tipo. E aí o que aconteceu, nesse caso, foi que por 43 votos a 20, com algumas poucas abstenções, o Diretório Nacional decidiu que não vai reabrir o debate, ou seja, no mérito que não vai fazer um apelo para o companheiro Fernando Haddad ser candidato a prefeito em São Paulo. Valeu pelo informe, Natália. Obrigado, companheira. E a gente vai escutar agora a companheira Silvia Fernandes, que está lá na Bahia e tem sempre contribuído aqui no podcast com opiniões sobre a pandemia e temas relativos aos serviços de saúde e assistência social. E a Silvia comenta hoje o tema relativo à saúde do trabalhador. Como a gente tem percebido, a taxa de isolamento caiu brutalmente em todo o país, bem como a quantidade de contaminações e também, infelizmente, de pessoas mortas continua crescendo. Os dados divulgados pela PNAD do final do mês de julho indicam que, ao contrário do mês de maio, onde cerca de 17 milhões de pessoas estavam afastadas do trabalho, no final de julho, esse número caiu para cerca de 5 milhões de pessoas. Ou seja,
cada vez menos trabalhadores e trabalhadoras têm conseguido fazer o isolamento social. Na verdade, a maior parte nunca conseguiu. E agora, os trabalhadores estão sendo forçados a voltar, mas isso não tem significado, de fato, nas condições de trabalho. Pelo contrário. E é sobre esse assunto que a Silvia fala para a gente hoje. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha. Olá, Patrick. E hoje a gente vem conversar novamente sobre os impactos da pandemia em nossas vidas, né? Principalmente no retorno ao trabalho. A gente sabe que essa realidade está acontecendo em vários municípios brasileiros, né? A gente conversou sobre isso em outros podcasts. E isso vem acontecendo de forma irresponsável, né? Tem algumas recomendações da OMS que coloca que a incidência dessa doença, né, os casos novos em relação à população precisam estar reduzindo, que a mortalidade precisa estar reduzindo, né? No caso, a mortalidade por Covid, né? Esses óbitos em relação à população precisam estar reduzindo, a dispersão dessa doença no território também precisa estar reduzindo. E precisa existir uma capacidade instalada desse Sistema Único de Saúde que faça testes na ponta, precisa estar acompanhando essas pessoas em isolamento, precisa acompanhar os casos de recuperação no território, né, de reabilitação e também precisa de uma ocupação dos leitos, né, de UTI abaixo de 70%. Né? Essas são as recomendações da OMS como indicadores para que se comece essa abertura do comércio, das escolas e a volta desse normal que nunca foi normal, né? Porque a gente sabe que as desigualdades sempre estiveram aí. E também esse retorno ao trabalho, ele precisa de medidas administrativas, de mudanças profundas na gestão do trabalho, porque esse ambiente de trabalho precisa mudar. Ele já precisava mudar antes, porque muitas pessoas já viviam riscos ocupacionais muito sérios, e agora esse risco biológico ele é colocado de forma latente. Alguns processos precisam ser modificados agora, outros já tinham que ser modificados desde o início da pandemia. Então a gente fala de espaços arejados, né? Então essa limpeza também do ambiente, né? A exigência dessa higienização constante do ambiente de trabalho. A gente fala da necessidade do EPI, que é uma barreira mecânica, né, entre essa pessoa e esse agente infeccioso, né? A gente fala também de uma proteção coletiva, que muitas vezes dá para você colocar um vidro, por exemplo, entre os clientes e os vendedores, né? A gente pode falar também do distanciamento necessário, né? Então, espaços com menos pessoas, então mudanças na jornada de trabalho, com revezamento de pessoas no ambiente de trabalho. A gente pode falar também do trajeto ao trabalho de forma segura, né? Então, várias medidas administrativas que são direito do trabalhador, né, nesses espaços. E a gente fala também do teletrabalho, né, que muitas vezes tem uma jornada abusiva, né? A gente sabe que o direito ao tempo livre é violado. Então, várias questões com os vários aspectos de trabalho que existem, que precisam ser modificados, e a gente precisa ter pautas de luta em todos os espaços, né? Pautas que dialogam sobre o tema da saúde e o trabalho. A pauta da saúde, ela sempre esteve na reivindicação dos trabalhadores. Então, quando a gente vê a greve dos entregadores de aplicativo, eles defendiam o direito ao tempo livre, ao tempo do descanso, né, de poder esquentar sua marmita no espaço, de poder descansar, né, ter uns pontos de apoio para descansar. Então, os trabalhadores sempre tiveram essa necessidade de dialogar com temáticas da sobrevivência, da dignidade, né? Então, isso não é coisa nova. E hoje a gente fala muito sobre também a violação do direito à CAT, né, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? A gente sabe que quando comunica o acidente de trabalho, o trabalhador e a trabalhadora faz esse nexo causal, né, desse adoecimento com esse trabalho ou com esse acidente, uma queda e o trabalho, e que isso lhe dá direitos previdenciários, né? Então, quando isso é negado, esse trabalhador se afasta sem direitos, né? Então, isso é uma forma muito cruel, né? Então, aquela medida provisória 927, ela tentou colocar na sua redação um dificultador maior a esse acesso, né? Isso foi vetado,
Mas mesmo assim a gente sabe que tem uma cultura institucional aí de muita repressão aos trabalhadores e negativa dos seus direitos em relação a colocar a Covid como uma causa de doença relacionada ao trabalho. Então, isso está sendo muito complexo, os médicos do trabalho não estão liberando essa CAT, né? E tem lugares óbvios, né? Um cara que é segurança, um cara que é trabalhador do ambiente de saúde, da portaria. É claro que esse adoecimento tem relação com a Covid, né? Ele trabalha num espaço de exposição. Então, essa violação do direito, ela está sendo muito complicada, está trazendo muito transtorno aos trabalhadores. Então, a gente precisa continuar nessa luta por essa afirmação desse direito. E a gente vive essa tragédia num espaço de muito neoliberalismo, né? Então, foi uma tragédia que chegou no momento que a gente não tinha uma retaguarda, né, de um sistema único de saúde forte, ele está num processo de desmonte, de uma assistência social que nem é vista como trabalho essencial, porque quando você vai ver a lista dos trabalhadores essenciais, a assistência social nem entra. Então, o SUAS, como a proteção social a todos que necessitam, ela não é colocada, né? Se dá um benefício e pronto, né? Um benefício sem sistema único de saúde é uma visão liberal, né? Liberal da assistência social, que você dá, como o Banco Mundial defende, né? Você dá o dinheiro e só, sem sistema de proteção, né? E a Previdência, não precisa nem dizer, né? Várias reformas, é uma seletividade muito grande para um trabalhador conseguir uma aposentadoria por invalidez, dele receber os seus direitos, né, em relação à saúde, o afastamento, né, então, e muita dificuldade de acesso ao sistema também, né, para essa aposentadoria ou esse benefício de saúde, né. Então, a gente está falando de uma realidade muito cruel e que precisa de muita organização das pessoas, em sindicato, ou mesmo em associações, ou movimentos de bairro, que defendam essa mudança dessa realidade, né? A pauta do trabalho, ela sempre esteve aí, ela é ser uma pessoa nesse mundo, é dialogar com as pautas do trabalho e da saúde do trabalhador, porque isso está eminente nas nossas vidas. Então, esse é o recado que eu tenho. Eu acho que a gente tem que fazer muita luta mesmo, como eu falei em outros podcasts, e fora Bolsonaro, porque com o Bolsonaro é o maior obstáculo à ampliação do sistema de seguridade social. É isso, é a minha contribuição. Muito obrigada aí a todos vocês. Valeu, Silvia, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no podcast. E companheirada, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, a gente está disponível nas mais diversas plataformas. E pessoal, eu quero reforçar com vocês um convite para esse sábado. A gente vai ter mais uma atividade, o debate do texto Só a Luta Impedirá a Catástrofe. O debate já aconteceu em diversas cidades e estados, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Piauí. E agora a gente vai ter uma atividade com a participação da companheira Dilma Rousseff. Nesse debate, a gente vai ter uma apresentação dos autores do texto, o companheiro Walter Pomar, Breno Altman, José Genuíno, Rui Falcão, e também com a contribuição da companheira Dilma Rousseff. A transmissão vai ser pelo canal do YouTube Contramola, lá onde vocês já assistem o programa Contramola. Todo mundo está convidado. Repetindo, sábado, dia 22 de agosto, entre as 5 da tarde e as 7 horas da noite. Uma semana de luta para todos e todas, saudações petistas e até mais.